Boa noite a todos. Dou por aberto essa hora de hoje e pergunto ao segundo secretário se é número legal. Peço à vereadora Maria Ribeiro faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, assessores, boa noite. As bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu à montanha. Sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então ele abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurado os que têm coração de pobre, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia de Deus. Palavra do Senhor. Peço ao segundo secretário faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 6 de julho de 2022. Aos 6 dias de julho de 2022, no Salão Nobre, vereador José Francisco Xavier, nessa cidade, comendador Edgar Gasparian, realizou sessão ordinária, com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Na sequência, na ausência do vereador Nilton de Oliveira, primeiro secretário, o senhor presidente solicitou ao vereador Tiago Inês de Paula, segundo secretário, que realizasse a leitura da ata da sessão anterior, que, não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou de indicação número 044/2022. Em seguida, passou-se às pequenas comunicações. Como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia, com a apreciação do processo número 060/2022, mensagem do Executivo número 019/2022, projeto de lei número 019/2022, que altera a Lei Municipal número 1147, de 25 de maio de 2022, e dá outras providências. Após a leitura e aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade, em primeira votação, o projeto de lei número 019/2022. Em atendimento ao requerimento da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 019/2022, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, foi analisado o processo número 061/2022, mensagem do Executivo número 020/2022, projeto de lei número 020/2022, que altera o artigo 5º da Lei Municipal número 631, de 10 de março de 2009, e dá outras providências. Após a leitura e a aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade, em primeira votação, o projeto de lei número 020/2022. Em atendimento ao requerimento da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 020/2022, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Continuando com os trabalhos, passou-se a apreciação do processo número 062/2022, mensagem do Executivo número 021/2022, projeto de lei número 021/2022, que autoriza a contratação da empresa especializada na prestação de serviços de medicina do trabalho e dá outras providências. Após a leitura e a aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade, em primeira votação, o projeto de lei número 021/2022. Em atendimento ao requerimento da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura da emenda
da emenda do projeto de lei número 021/2022, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Na sequência, como não havia mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente colocou a indicação número 044/2022, de autoria do vereador Diego Simões de Lima Salgado, em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaeff, Tiago Inês de Paula, Sérgio Nepomuceno de Souza, Diego Simões de Lima Salgado, Hamilton Mendes Henrique e Tiago Frederico Maia, e das vereadoras Maria Aparecida Ribeiro e Rosileia Gama. Encerrando a sessão. Dos trabalhos lavrou-se a presente ata, que vai por mim, segundo secretário, datada e assinada, Comendador Livre Gasparian, 6 de junho de 2022. Lida a ata, coloque em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, por contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Comendador Livre Gasparian, 7 de junho de 2022. Mensagem número 22/2022. Assunto: autoriza, prevê e expõe as diretrizes para a celebração do convênio entre o município de Comendador Livre Gasparian e a Associação Nacional das Empresas Amigos do Jovem Aprendiz, ANDEAJA. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando Vossa Excelência e seus dignos pares, vimos encaminhar e submeter à elevada apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei número 23/2022, que autoriza, prevê e expõe as diretrizes para a celebração de convênio entre o município de Comendador Livre Gasparian e a Associação Nacional das Empresas Amigos do Jovem Aprendiz. É sabido que a formação de parcerias com entidades sem fins lucrativos colaboram para fomentar e aperfeiçoar os aspectos sociais, educacionais e laboriais do município ao redor do país. Nesse sentido, a supracitada instituição apresenta projeto estruturado para colaborar na formação e aperfeiçoamento profissional dos jovens e adolescentes do município de Comendador Livre Gasparian. A ANDEAJA, instituição sem fim lucrativo e com personalidade jurídica própria, tem como finalidade a promoção de estudos, prática de empreendedorismo e protagonismo juvenil, estimulando o espírito empreendedor e a vocação empresarial entre os jovens e adolescentes, priorizando a empregabilidade e a inserção no mercado de trabalho por meio de treinamento, capacitação, orientação educacional, qualificação profissional e técnica. Desse modo, atua a entidade com foco no desenvolvimento capacitação profissional dos jovens, proporcionando aulas teóricas e práticas, fornecendo conhecimento necessário para a boa prática laboral. A parceria com isso desenvolverá os jovens gasparienses por meio de bolsas de aprendizagem e cursos profissionalizantes, gerando melhores condições de empregabilidade a partir dos novos níveis de conhecimento alcançados. Ademais, a implementação de tal parceria colabora para a consecução do fundamento constitucional pela valorização do trabalho e da livre iniciativa, além de corroborar pelos princípios da dignidade da pessoa humana, publicidade, legalidade e eficiência. Tem-se a oportunidade de se qualificar ainda mais o jovem gaspariense e, por consequente, a empregabilidade municipal, desenvolvendo a gestão laboriais e a mão de obra na cidade. Gerar uma melhor expectativa laboral a esses jovens e ao seu futuro profissional. A metodologia aplicada, inclusive, prevê e detalha a possibilidade de aulas teóricas e práticas, repassando o conteúdo e aplicando-o de modo a abranger e sintetizar o conhecimento que se pretende repassar. Certo da habitual atuação de Vossa Excelência e seus digníssimos pares, dispensarão os projetos que é de grande importância para o nosso município. Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência e demais pares protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. . 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
Projeto de Lei número 22, de 8 de junho de 2022. Autoriza, prevê e expõe as diretrizes para a celebração de convênio entre o município de Comendador Levi Gasparian e a Associação Nacional das Empresas Amigos do Jovem Aprendiz, ANDEAJA. O povo de Comendador Levi Gasparian, por seus representantes, decreta e o sanciona a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei autoriza, prevê e expõe as diretrizes para a celebração de convênio entre o município de Comendador Levi Gasparian e a Associação Nacional das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz, visando a capacitação profissional dos jovens e dos adolescentes do município. Artigo 2º. A Associação Nacional das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz possui devido registro e estatuto como entidade sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria, além de ser dotada de autonomia administrativa e financeira. Artigo 3º. A ANDEAJA atua na promoção de estudo, práticas de empreendedorismo e protagonismo juvenil, estimulando o espírito empreendedor e a vocação empresarial entre jovens e adolescentes, priorizando a empregabilidade e a inserção no mercado de trabalho por meio da aplicação de treinamentos, capacitação, orientação educacional, qualificação profissional e técnica. Artigo 4º. As atividades produzidas pela Associação Nacional das Empresas Amigos do Jovem Aprendiz, capacitando os jovens e adolescentes, difunde os princípios da solidariedade, cidadania, eficiência, moralidade, impessoalidade e a legalidade, além de impulsionar os valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Capítulo 2º. Das finalidades do projeto. Artigo 5º. O convênio tem como finalidade o incremento e desenvolvimento na formação profissional dos jovens e adolescentes do município de Comendador Levi Gasparian, gerando capacitação profissional destes e facilitando a sua posterior inserção no mercado de trabalho. Artigo 6º. O convênio permitirá fomentar práticas de empreendedorismo e protagonismo juvenil, estimulando o espírito empreendedor e a vocação empresarial entre jovens e adolescentes, qualificando-os para as melhores técnicas e ações do mercado de trabalho. Artigo 7º. As atividades exercidas neste projeto proporcionarão, por consequente, as melhores condições de empregabilidade aos jovens, desenvolvendo a qualificação profissional dos cidadãos gasparienses. Artigo 8º. A parceria firmada entre o município de Comendador Levi Gasparian e a ANDEAJA capacitará os jovens e adolescentes em relação aos cursos socioprofissionalizantes, fornecimento de bolsas de aprendizagem, desenvolvendo conhecimento e habilidades profissionais e pessoais. Capítulo 3. Da execução do projeto. Artigo 9º. O jovem ou adolescente beneficiado terá direito a uma bolsa de qualificação com duração de 4 anos, com uma jornada não superior a 4 horas diárias. Artigo 10º. A cada ano serão 560 horas práticas e 400 horas teóricas. Artigo 11º. Durante o projeto, o beneficiário terá, concomitantemente, acesso à formação profissional gratuita, subsidiada pela parceria, com conteúdo teórico a ser regulamentado através do decreto. Capítulo 4º. Do acompanhamento do projeto. Artigo 12º. Os jovens beneficiários terão seus cadastros atualizados semestralmente, para fim de avaliação e monitoramento. Artigo 13º. Os beneficiários terão a frequência registrada diariamente, tanto nas capacitações técnicas como nas teóricas. Artigo 14º. Todos os registros de acompanhamento dos beneficiários em suas aulas práticas e teóricas, além dos diários de classe, fotos e vídeo e demais procedimentos, serão compilados em relatórios periódicos. Capítulo 5º. Da transparência e do controle pela administração pública. Artigo 15º. A administração acompanhará a implementação dos programas de trabalho, certificando-se das competências e cumprimentos legais, sempre resguardando
o melhor interesse dos jovens e adolescentes do município de Comendador Olívio Gasparian. Artigo 16º. A administração terá livre acesso às aulas e cursos profissionalizantes, resguardando o interesse público e a boa execução do convênio. Artigo 17º. Os relatórios aludidos no capítulo anterior serão encaminhados à administração pública para conferências, publicidade e transparência. Capítulo 6º. Das disposições finais. Artigo 18º. O valor da bolsa qualificação ofertada aos alunos será regulamentado mediante decreto expedido pelo chefe do Executivo Municipal. Artigo 19º. As despesas necessárias para o cumprimento da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 20º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cláudio Manarim, prefeito. Requerimento número 008/2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Olívio Gasparian. Requeiro, na forma regimental, a apreciação em caráter de urgente ou urgentíssima do processo número 063/2022, mensagem do Executivo número 022/2022, projeto de lei número 022/2022, que autoriza, prevê e expõe as diretrizes para a celebração do convênio entre o município de Comendador Olívio Gasparian e a Associação Nacional das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz, Comendador Olívio Gasparian, em 11 de julho de 2022. Maria Aparecida Ribeiro, vereadora. Passando aí as pequenas comunicações, eu vou convidar a vereadora Maria Ribeiro para assumir a presidência, para fazer o uso da palavra. Senhor presidente, boa noite, nobres colegas. O que me traz à tribuna hoje são duas situações. A primeira, que foi lida agora aí sobre esse projeto do Jovem Aprendiz, que a gente sabe que o CIE ele tem um tempo limitado, né, no máximo 2 anos. E com esse projeto do Jovem Aprendiz, serão 4 anos. Ou seja, vai ter a capacitação, vai ter aulas teóricas e aulas práticas. Ou seja, o aluno realmente, o jovem realmente, ele vai ter que ter força de vontade para estar fazendo esse curso que é profissionalizante. Então, acho importante, conversando com o prefeito, a bolsa vai ser o mesmo valor que já se paga do CIE. Então, tenho certeza que vai ser muito mais aproveitado os jovens hoje, né? Porque se a gente parar para analisar, a maioria das vezes a gente coloca os jovens e eles não têm um aprendizado. Eu observo até aqui na casa. Tem alguns que ficam realmente querendo aprender, vai e pergunta como é que faz, e outros não têm tanta força de vontade para poder aprender. O senhor me dá uma parte, pois senhor não. presidente? Eu quero parabenizar o prefeito por essa iniciativa, esse convênio. É de muita valia para o nosso município, porque os nossos jovens, às vezes, ficam muito soltos, não têm muita ocupação. E como esse projeto, esse convênio, pela leitura que se fez, eu notei que ele está bem completo. Então, conforme o senhor bem disse, o aluno terá que gostar, entendeu? Para permanecer no curso e depois, então, ele ser enviado para aquilo que ele foi, né? Para aquilo que ele foi aprendendo ao longo desse período em que ele ficou lá. E eu vejo também que é de muita importância este convênio, senhor presidente, porque nós somos um município pequeno. Os nossos empresários, eles também não têm grandes ofertas. Você capacitando os jovens,
ele pode abrir um leque, ir para as cidades vizinhas, né? E, através desse curso, através dessa formação, ir até para uma faculdade. O que às vezes está faltando é esse incentivo. Conforme o senhor bem disse, o tempo é curto. O tempo é curto. Então, eu acho que não há nem muito tempo para as crianças que estão, né, alocadas nesse curso, pegar o gosto da coisa. Porque quando eles chegam, eles estão perdidos. E, às vezes, a empresa ou mesmo a própria prefeitura ou a Câmara não tem, no momento, uma situação para oferecer para ele sentir gosto pela coisa. Para ele descobrir, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer. Então, está faltando muito incentivo, porque às vezes você coloca, mas a criança está ali, eu falo criança porque são todos jovens, aí você coloca ele numa determinada sala, ele está lá, mas todos estão ocupados com seus afazeres e nem sempre tem os olhos voltados para aquele que está ali, para poder prepará-lo. Você vai fazer dessa forma ou daquela, porque realmente é muito difícil você pegar uma pessoa que não entende nada e botar numa situação. E, em contrapartida, se essa pessoa já tiver, ele fez um curso que ele está interessado, que ele está gostando, é muito mais fácil enviá-lo para qualquer empresa que seja dentro do município ou fora do município. Então, está de parabéns, eu pedi aos nobres colegas a urgência em função disso, porque eu acho que tudo que a gente pode fazer para lapidar a nossa sociedade, né? E principalmente começando pelos jovens, eu acho muito importante, é de fundamental importância. Está de parabéns o prefeito pela matéria, já de antemão eu vou dizer que o meu voto é favorável, tanto que pedi a urgência e que seja um sucesso. É isso que eu desejo. Tá bom, nobre colega. E o mais importante, né? Ele estava conversando com o prefeito. Os jovens terão 24 oportunidades de cursos. Ou seja, se ele não se adequar na parte contábil, ele vai conseguir ir para a parte de secretariado. Então, vai ser a parte vocacional, preparar o jovem para a parte vocacional dele, que é muito importante, que na nossa época não tinha nada disso, né? Ou a gente escolhia uma coisa e ia naquele caminho, ou não tinha nada para escolher. É isso mesmo. E esse convênio, com certeza, vai aflorar a mente desses jovens. E a outra situação que me traz à tribuna, também já conversei com o prefeito sobre isso, tem uma portaria do Ministério da Saúde, de 30 de junho desse ano, né, que fala que estabelece o vencimento dos agentes de combate às endemias, repassado pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal, conforme emenda constitucional 120, de 5 de maio de 2022. Ou seja, já está sendo depositado esse dinheiro, não é um dinheiro que o município vai arcar, e a gente sabe também que a parte dos agentes comunitários, de endemias, é um programa. Enquanto o governo federal estiver mantendo, permanece o programa. Então, pediu o prefeito para que, junto com a equipe dele, pudesse ver, ou até ter um extrato de um dos depósitos, que já está na conta específica para poder fazer esse pagamento aí, para ajudar os agentes comunitários de endemias. Então, não poderia deixar de passar nessa casa e sem falar dessa portaria que é importante. E sabemos que todos eles são eles que entram na casa de todos os nossos moradores. Então, tenho certeza que irão fazer com mais vontade ainda, porque quando você é valorizado, seja na parte profissional e até na parte financeira, né, que é o seu salário, a pessoa se dedica cada vez mais. É isso que eu queria falar. Muito obrigado, nosso colega.
Como não há mais nenhum orador inscrito, eu vou colocar o requerimento em discussão. Em votação, o vereador que for a favor permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Sendo assim, vou suspender a sessão por 5 minutos para que as comissões possam assinar.